Bom dia, muito bom dia para você que a partir de agora acompanha a edição do ESN News desta quinta-feira, 4 de junho de 2026. Nesta edição, crime contra a mulher é o mais grave para 61% das pessoas no país, mas quase metade delas não vê violência em controlar a liberdade da mulher ou da mulher ter o salário mais baixo, ser dependente economicamente do homem. O crescimento do PIB brasileiro no primeiro trimestre, 1,1%, é um dos melhores do mundo. A lista de organizações terroristas dos Estados Unidos, incluindo Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, pode provocar problemas para os clientes dos bancos brasileiros, encarecimento dos custos dos bancos. E o deputado Lindbergh Farias aciona a Interpol, a Polícia Internacional, para investigar o financiamento do filme Dark Horse. Tudo isso e muito mais na edição desta quinta-feira, com comentários, análise das notícias pelo advogado Rodrigo Julião. Bom dia, Rodrigo. Muito bom dia, Paulo, Adalto, pessoal da mesa, nossos queridos ouvintes e telespectadores. Mais um enorme prazer em estar aqui hoje. E do economista Adalto Corrêa de Souza Júnior. Bom dia, Adalto. Bom dia, Paulo. Bom dia, Rodrigo. Amigos da mesa, ouvintes, prazer estar aqui. Vamos começar com uma pauta especial para o Adalto. O crescimento do PIB brasileiro no primeiro trimestre parece pequenininho, 1,1%. Em relação ao quarto trimestre de 2025. Mas, comparativamente com o resto do mundo, foi muito admirado esse crescimento brasileiro, Adalto. Você consegue explicar para a gente por que disso? Sim, Paulo, tem um motivo. Primeiro que, assim, o que está acontecendo com o mundo é que os picos, e nós tivemos muitos picos, inclusive pós-pandemia, foram piques falsos, né, que na realidade eram de recuperação, mas você também tinha alguns países que tinham picos muito grandes de crescimento. E isso elevava a média. O que está acontecendo é que o mundo está numa média mais normal. É uma queda, mas não é uma queda que sinaliza recessão. É uma queda para um nível normal de crescimento econômico. Na verdade, é uma queda da média que ainda é positiva, não é negativa. É 0,4%, né, a média mundial. Sim, que ainda é positiva. Vamos lembrar que a China chegava a crescer 8%, 9%. Hoje a China cresce 5%. Né? Quando você fala de um ponto percentual da China, isso é um impacto gigantesco, né? na média internacional. Então, assim, nós estamos melhor porque a média está voltando para a normalidade. E vamos lembrar também que o primeiro trimestre é um trimestre muito importante. O primeiro trimestre do ano, ele aponta um pouco para onde vai o ano. Então, o mundo inteiro dá muita importância para o primeiro trimestre. Então, eu diria que não é um crescimento espetacular, mas é um crescimento dentro de uma média boa e que chama a atenção nesse momento. E você, Rodrigo Julião, você entende que esse crescimento comparativo do PIB brasileiro com o resto do mundo vai ser usado politicamente na campanha eleitoral? Não tenho dúvida, Paulo, com certeza. E assim é natural, né? A gente falamos várias vezes aqui no ano passado, quando a taxa Selic bateu 15, mas ano que vem ela baixa, porque é ano de eleição. Baixou pouco até, né? Esperava-se que baixasse um pouquinho mais. Mas, sem dúvida nenhuma, é um índice importante para o governo, né? Um índice que estamos acima da média mundial, apesar de ser apenas o primeiro trimestre, é uma notícia muito importante com relação a dados e números. Agora, vamos torcer para que continue nesse crescimento até o final do ano. Você imagina, passando aí terminando o ano com o Brasil um crescimento acima de 4% ao ano, vai ser um dado significativo. Agora, até o final do ano, a eleição já passou, né, Paulo? Vamos ver como é que vão vir esses números. Mas a gente tem comentado aqui que esses números positivos da economia que o simpatizante da esquerda, o simpatizante do governo Lula usa, irrita o brasileiro. O desemprego está baixo, a inflação está baixa, o crescimento está bom, e você não sente isso, você se sente endividado, você sente com dificuldade de pagar as contas e se irrita. Do mesmo jeito, aqui a gente usa o mesmo padrão para a esquerda, para a direita, para o governo que for. Assim como o número positivo, a violência diminuiu, os homicídios, os roubos do governo Tarcísio também irritam o paulista, porque ele não sente isso na rua.
Ele sente a violência na rua, ele sai de casa e tem medo que não vai voltar. E aí o governador fala, não, o secretário de segurança, o roubo diminuiu, o homicídio diminuiu, e ele também se irrita, não é verdade isso? Sem dúvida, Paulo. É muito natural, né? O brasileiro, quando vê esses números... Eu nem acho que esses números dão tanto impacto na eleição. É claro que são importantes, mas eu acho que o impacto maior é o dia a dia. A pessoa que vai no supermercado vê quanto pagava no produto, quanto que paga hoje. A pessoa que vai num açougue, quer fazer um churrasquinho lá para comprar picanha e não consegue comprar picanha, porque a picanha está num valor aí, uma boa picanha, está num valor elevado. Então, assim, e com relação à violência no estado também, né? Você vê índices de melhora, porém o sentimento de insegurança é muito grande, ainda mais quem está dentro da capital. O Lula prometeu a picanha, não foi? Não veio ainda, mas vai vir até o final do ano, ela chega, né? Existe uma grande diferença entre temperatura e sensação térmica. Todo mundo sente isso, né? Olha, temperatura 7 graus, sensação térmica de 5. Ou temperatura 36 graus, sensação térmica de 40. Uma coisa é o que diz o termômetro, outra coisa é o que eu sinto na pele. Isso em economia é tão comum quanto na meteorologia, né? Nas condições climáticas. Vou voltar para essa questão da criminalidade. Você tem um índice de criminalidade extremamente elevado. E, de repente, ele cai. Só que, para o patamar que ele caiu, ainda é muito alto, mas é uma queda. Óbvio que isso é um ganho. Mas não dá para transportar a sensação de segurança para as pessoas. Isso é muito importante deixar claro. Com relação ao crescimento econômico, eu acho que ainda é mais severo. Quando as pessoas falam, olha, a inflação está sob controle, mas eu vou no mercado e aquilo que eu comprei semana passada está mais caro. Então as pessoas têm dificuldade de entender. Vamos lembrar que esses indicadores, eles mostram somente uma tendência, mas ele não mostra efetivamente o que você sente naquele momento. Agora, Adalto, o Rodrigo, ele fez uma relação do crescimento econômico com o patamar de juros que está muito alto. E esses juros, além de multiplicarem o endividamento das famílias, que entrou no juro, acabou, né? Ele também inibe o crescimento da economia, não inibe? Ele reduz o consumo, ele reduz drasticamente os investimentos, né? Olha, Paulo, se o Brasil conseguisse reduzir taxa de juros, eu vou falar uma besteira que é só uma brincadeira, né? Você não precisa nem de governante, porque o poder que os juros tem, quando ele cai, de distribuir renda significa que a minha renda compra mais, que o meu salário compra mais, porque ele não é subtraído pelo sistema financeiro. É uma coisa assim gigantesca. O inverso também é verdadeiro quando ele é alto. Então nós estamos falando de um ambiente que está gerando emprego. Vamos lembrar que ele está gerando emprego de renda média baixa, que a gente está ainda preso nessa armadilha da renda média baixa. E também a taxa de juros consome parte considerável. Na realidade, os juros, hoje o endividamento, o cartão de crédito, ele faz parte hoje da estrutura da renda da família. Então, parte da renda é para pagamento de juros. E isso não deveria ser assim. Nós deveríamos estar pagando juros quando compramos um carro, quando compramos uma casa, quando compramos bens duráveis, um tênis, não importa. Que, na realidade, uma parte dos bens eles são sensíveis a crédito. Agora, hoje, o brasileiro está comprando a crédito, fazendo compra de mercado a crédito, a maior taxa de juros do planeta. Então, essa sensação de bem-estar está muito longe, independentemente de crescimento. Rodrigo, uma pesquisa saída do forno nesse mês, né, uma pesquisa Datafolha, do final do mês passado, começo desse mês, de junho, ela mostra que 61% dos brasileiros acham que a violência mais grave do país é a violência contra a mulher. Mas quase metade dos brasileiros entende que controlar a liberdade da mulher, vai sair de casa, não vai sair de casa, controlar a mulher pelo financiamento das despesas da casa, não representam violência, o que claramente representa a violência. Ou seja, tem uma dicotomia. A pessoa vê a violência contra a mulher, a violência sexual, o feminicídio, mas não vê os mecanismos que levam a essa mentalidade, né? Paulo, é um assunto bastante preocupante, né? Cada vez maior o índice de violência doméstica no país, aumentou drasticamente o número de feminicídios
E a população, pela pesquisa, acaba enxergando apenas aquela violência física, aquela violência sexual, quando tem algum tipo de agressão física. Olha, isso é grave. E acaba deixando de lado outros tipos de violência, que são as violências psíquicas, né, que chamamos. Ou seja, há um controle emocional, há um prejuízo emocional àquela pessoa no controle da sua permanência dentro do lar, inibindo de poder sair ou praticar uma atividade não apenas que seja esportiva, mas um trabalho, exercer um trabalho, ter um ganho na sua profissão. E por muitas vezes também o homem proibindo a mulher de trabalhar. Infelizmente, temos resquícios ainda numa sociedade bastante machista e a pesquisa mostra claramente isso, porque você só enxerga a violência quando ela é física, quando ela é sexual, quando ela é uma violência psíquica, a sociedade, não, isso é normal. É normal a mulher ficar submissa ao homem materialmente, é normal a mulher ficar submissa. Não é normal. Hoje em dia não dá para permitir qualquer tipo de diferença nesse sentido. Mas ela ainda existe, né, Adalto? A mulher que tem a mesma função que o homem, a não ser no serviço público, ela ganha menos que o homem e tem muitos homens que restringem a liberdade da mulher. A gente viu isso recentemente no caso daquele coronel Geraldo César, né, Geraldo Leite, que matou a esposa, né? Ele interferia no comportamento da mulher na rua, determinava se ela podia sair ou não, a maneira como ela fosse cumprimentar outros homens, né? Para esse tipo de mal... É Geraldo Leite Rosas, né? Eu acho que nós precisamos de uma nova geração. Acho que as novas gerações vão chegando com uma outra mentalidade. Não é? Então, não é uma questão simples, porque ela é cultural, né, Paulo? Esse tipo de exemplo do patriarcado, né, que o homem é o provedor da casa, a mulher está submetida a ele, essa aceitação, ela é cultural. Então, nada como a próxima geração para ir consertando isso. Porque, no fundo, você não vai ter uma demanda judicial sobre essa questão. Não é? Você vai ter uma demanda judicial sobre feminicídio ou sobre violência física. Agora, essa invisível, ela é terrível. E você colocou muito bem, né? Que é um mecanismo que dispara a violência. Como é que você vê isso na escola? Você é proprietário de escola de ensino fundamental, né? A nova geração, os homens têm menos essa... Porque eles têm o exemplo dos pais, têm o exemplo dos avós, né? O primeiro exemplo que a gente tem vem de casa, né? Então, por isso que é muito difícil mudar essa mentalidade, que não é só machista, é patriarcal e machista, né? Como a minha escola ela tem uma concepção construtivista, você tem um perfil de família já bem mais consciente. E você vê, óbvio, meninos e meninas têm perfis distintos, né? O menino é sempre um pouco mais agressivo, um pouco mais violento, no sentido das brincadeiras, né? Mas você vê a evolução das meninas, assim, são de opinião bem forte. Eu não consigo enxergar isso no grupo, na escola, no colégio. Não é? Então eu vejo uma nova geração se desenvolvendo. O Rodrigo é pai de menina, não é? Como é que vai ser? Ela vai aceitar uma sociedade patriarcal e machista, Rodrigo? Não vai. Que idade que ela tem? Não vai. Ela tá com 10 anos agora, vai fazer 11 esse ano. E tá vindo um molecão agora aí, né? O Leozinho tá aí em outubro, se Deus quiser, ele estará aí com a gente também. Mas eu vejo assim, comparo bastante com relação aos meus sobrinhos, né? Eu tenho sobrinhos que estão entrando na adolescência e eu sinto que essa geração, ela não é tão permissiva como a nossa com relação a esses assuntos. Eles são, assim, um sentimento maior de não patriarcal do que a nossa geração foi. Quando você falou, a nossa geração, o exemplo vem dos nossos avós. Eu lembro, meu avô era extremamente machista, né? E minha avó, ela ficava em casa, trancada, cozinhando pra ele, fazendo tudo que ele queria e assim tava bom. Era esse o exemplo. Tava bom pra quem? Então, só que assim, eu sinto hoje que não, a mulher ela vai atrás do seu mercado de trabalho, a mulher vai estudar, a mulher quer crescer profissionalmente e a geração acompanhou. Então, assim, penso eu
estamos tendo um processo de mudanças, né, significativa, saudável, né, porque é claro que a mulher tem que ter a sua liberdade e tem que ter seu espaço. Eu tive esse exemplo que o Rodrigo está falando, eu resgatei aqui meu avô e minha avó, era exatamente isso. Exatamente isso. Aí quando você fala, estava bom para quem? Acho que estava bom para os dois, porque era estrutural. Não é? É como se a mulher tivesse um papel na sociedade naquele momento. E ela estava cumprindo seu papel. Eu não sinto que minha avó fosse... Eu não estou elogiando isso, não, né? Estou fazendo uma reflexão. Era uma questão estruturante da sociedade, não é? Eu acho que essa nova geração que vem trazer um novo movimento, que chega tarde, né? O meu avô, o avô que eu conheci, meu avô materno, ele era viúvo e ele recebeu a minha avó como dada para ele como esposa, vindo da Espanha, e foi dada para ele. Ela morreu de câncer com 46 anos, então não conheci minha avó, mas eu imagino que o esquema fosse esse também. Só que a mulher atual não aceita isso. Eu tenho uma filha que vai fazer 29 anos no mês que vem, em julho. Eu já aprendi com ela que não basta não ser racista, tem de ser antirracista. E também essa questão dos direitos iguais das mulheres, eu também aprendo muito com ela. Ela não é feminazi, hoje diz que tem a feminista e a feminazi, né? Ela é mais feminista do que feminazi. Mas muitos conceitos nossos são discutidos por essa geração mais nova. E nós vamos aprendendo com eles, né? E isso é muito importante. Tem que aprender com eles. Adalto, a investigação da seção 301 dos Estados Unidos contra práticas brasileiras, desmatamento, piques, restrições às big techs, né? Regulamentação das big techs, propriedade intelectual. Eu lembro que o Trump citou especificamente o endereço, né? A rua 25 de março, em São Paulo, há alguns meses, né? Por produtos falsificados. Essa investigação recomendou uma nova taxação aos produtos brasileiros com muitas restrições, né? Muitos produtos ficam fora dessa lista, mas de 25%. Você acha que dessa vez vai emplacar? Porque aquela primeira justificativa do Trump de emergência econômica, a justiça bloqueou, né? Eu acho que os Estados Unidos estão procurando outros caminhos, né? E é o caminho mais formal, vai pelo caminho da legalidade, pelo menos, né? E esse conflito é um conflito natural. É ruim quando um presidente simplesmente acorda de manhã e fala 50% a partir de amanhã, ou a partir de hoje. Que foi o que a justiça disse. Exatamente. Então, os Estados Unidos agora correm, vai através do Departamento de Comércio. Agora, cabe ao Brasil se defender. Vamos lembrar que essa audiência pública vai acontecer, se eu não me engano, em 1º de junho. 1º de julho. 1º de julho. Daqui a um mês. Perdão, 1º de julho. A decisão está prevista para 5 de julho. Exatamente. Então, ficarmos atentos, porque as empresas vão ser chamadas para colocar seu ponto de vista a respeito do mercado brasileiro. Como você falou, não são todos? Não são. Então, carne, minério, petróleo, tudo que interessa para eles... Terra rara, café... Tá fora, café tá fora. Agora, os demais não. Agora o Brasil vai ter que se defender. Mas, pelo menos, tem uma mesa de negociação aí. As negociações têm sido boas. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, inclusive tem uma relação pessoal com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Agora, Adalto, como é que você vê especificamente essa implicância do Trump e do governo dos Estados Unidos com o PIX, que é do sistema financeiro brasileiro? Isso é um absurdo, né? Porque o Visa e Master dominaram por tanto tempo. Aliás, eu li um livro, se não me engano, A Era Caórdica, enfim, eu vou lembrar o nome do livro, que conta a história do cartão Visa, como ele nasceu. É muito interessante. Mas, assim, os países têm soberania. Então eu posso concorrer com um produto norte-americano num país, num mundo globalizado. Isso é um absurdo. É que eles estão tão acostumados de que o planeta tem essas marcas como sendo suas, não é? Esparramadas. Você não fica imaginando, o Mastercard é americano.
Você simplesmente tem um Mastercard, o Visa americano, você simplesmente tem um Visa e tua vida corre, e tua vida anda. E olha só, o nosso sistema financeiro bolou algo muito mais inteligente e muito mais rápido, com um custo muito menor. Isso é que está pegando o americano, porque o fluxo de dinheiro para os Estados Unidos, do mundo inteiro, é muito grande. Só que isso começa a acabar. E com um detalhe, né? O mundo está olhando para o Pix do Brasil. E isso é muito ruim para os Estados Unidos. Paulo, é uma questão que envolve o mercado financeiro. A gente tem aí uma nova modalidade de guerra, né? A gente está acostumado com aquelas guerras medievais, aí veio depois a guerra tecnológica e a guerra econômica hoje, né? Porque pega questões econômicas vinculando a interferência entre vários países, seja com taxação de 25%, como a gente estava falando agora há pouco, e seja com eventual controle sobre algumas particularidades internas. Agora, sim, com relação ao PIX, é muito claro para mim o porquê que o governo americano é contra, justamente o que o Adalto veio falando. Olha, a pessoa quando coloca um PIX, um produto nacional, que toda a população começa a utilizar, você está deixando de utilizar o cartão de crédito, né, que é da economia americana, vem a Master, vem a Visa, ou seja, você está tirando dinheiro de uma empresa americana e deixando o dinheiro circular no Brasil, que para a economia é muito importante. Agora, por outro lado, a gente tem também vários países olhando o PIX como exemplo, falando assim, não, eu quero fazer isso também. Por quê? Porque é bom, é saudável para a população sente. Esse assunto foi objeto de discussão na época da campanha eleitoral, dizendo, não, vão taxar o PIX daqui para frente, não vão. E foi um assunto que acabou pegando o governo, né, que ele teve que dar uma recuada, porque a ideia inicial era essa. Mas essa interferência econômica está cada vez maior. Adalto, tem um outro assunto relacionado a isso, porque existiu uma iniciativa do BRICS e uma iniciativa pessoal do Lula até, que nos últimos tempos ele abandonou essa história. Depois que ele começou a falar com o Trump, ele parou com aquela história do BRICS adotar uma moeda diferente do dólar. Mas um levantamento dessa semana mostrou que o ouro, nos últimos 4 anos, houve uma corrida dos países, dos governos ao ouro, como ativo de reservas. Os líderes absolutos nessa corrida são a China e, muito pouco atrás dela, a Rússia. Essas reservas passam a ser em ouro e uma parte deixa de ser em dólar. A ideia do Lula era abandonar o dólar como moeda internacional, coisa que irrita extremamente o Trump também, essa história. O ouro, ele valorizou 150% entre maio de 2022 e maio de 2026. Pena que a gente só está sabendo disso agora, né? Mas, olha, isso é um caminho natural num mundo com uma geopolítica tão complicada. É o que está acontecendo, né? Um mundo mais complexo, os Estados Unidos entrando em confronto com o mundo inteiro. Disparou. Os Estados Unidos, desde o início do governo Trump, saiu disparando contra o mundo. E quando ele atacava o Brasil, eu já estava vendo, falei assim, não é contra o Brasil. Porque todo dia de manhã ele tinha um país de novo metralhando, né? Ele escolhia um. Não sei se era por ordem alfabética, a gente ainda não entendeu muito bem. A história vai nos mostrar qual foi essa lógica tão irracional. E isso é óbvio, deixa o mundo preocupado. Então, eu acho que o Trump tem uma responsabilidade sobre isso, né? De você abandonar ou reduzir os seus ativos em dólares, moedas estrangeiras, e caminhar para um ativo que é histórico. Então é isso, o preço sobe por quê? Por conta de demanda. Os 150%, por que isso aconteceu? É um reflexo de demanda. O ouro não ficou mais caro simplesmente porque ficou mais caro. Isso mostra. E agora vem a questão, né? A partir do momento que essa notícia corre, mais demanda pelo ouro vai ter, né? Porém, eu acho que o Trump não tem como, assim como ele está fazendo contra o PIX, fazer algo contra isso. Enquanto os Estados Unidos se tornarem um país ou emitirem sinais de risco, ele está abrindo espaço para outros ativos. Como é que é? Porque num passado anterior à criação do FMI, ao acordo de Bretton Woods, o ouro era o lastro das moedas nacionais, né? Não era o dólar, né? Sem dúvida, Paulo. O que chama atenção aí são os números, né? Você pega em 4 anos mais de 150% de aumento, né? Que você falou
aí com relação à valorização comparado com outras rendas ou aplicações, é muito alta. E só que, por outro lado, eu vejo também que há uma tendência internacional pela criação de ativos, vem de dois países muito fortes, a China e os Estados Unidos, comprando ouro de forma substancial para garantir suas reservas, mas para a população em si, eu acho que a gente ainda tem muita dificuldade. Assim, eu não sinto que o cidadão, eu vou investir em ouro, como é que ele vai fazer para investir em ouro? Ele vai comprar ouro, vai vender aonde? Vai guardar ouro aonde? Então eu acho que assim, esses investimentos, essas reservas, o brasileiro não está acostumado a fazer e tem dificuldade sim de mercado e acaba fazendo sempre a opção pelo mercado financeiro mais tradicional. A grama do ouro, Adalto, passou de $60 para $150, né? Então. Em 4 anos. Nenhum ativo teve essa... Nem a criptomoeda valorizou tanto, né? A criptomoeda, eu tenho muito receio, né? Os alunos perguntam muito... A criptomoeda teve picos mais altos que esse, né? Já teve picos. Só que quando ela aponta para uma direção, ela vai em velocidade, né? Tanto para cima quanto para baixo. O que não é comum em outros ativos. O ouro só subiu. Então. E quando ele descer, ele desce numa velocidade baixa. A criptomoeda são milhões de % desde que ela foi, lançada, mas tanto para cima quanto para baixo. Então ainda é um risco. O ouro é um ativo interessante. Agora, o Adalto usou uma expressão relativa às ações do Trump, uma expressão que nem cabe, né? Ele falou de uma lógica irracional, ele falou. Agora, é muito difícil entender como funciona a cabeça do Trump. Nessa semana nós comentamos aqui que ele publicou nas redes sociais, eu fiz um teste cognitivo de alto grau de dificuldade nos exames médicos que ele fez. E gabaritei 120 perguntas, eu acertei as 120 respostas, o Trump disse. E agora, o que ele quer? Ele quer a efígie do presidente dos Estados Unidos, ou seja, a dele, numa nota de $250, Rodrigo. Como é que funciona a cabeça do Trump? Você não é psicólogo, não, né? Não, nem narcisista, né, Paulo? Porque é uma situação aí que às vezes chega a ser até engraçada, né? Mas é um desejo do presidente Trump ter a sua cara estampada numa nota de $250, tá brigando lá nos Estados Unidos para que isso ocorra. Há uma restrição muito grande por grande parte da população, por causa da polarização que existe lá também, né? Então tem muitos que amam e muitos que odeiam o presidente Trump. Mas eu não acho difícil isso aí não, porque o Trump, quando ele quer uma coisa, ele vai até o final. Agora, a dificuldade maior é quando acorda, né? Pra onde ele vai apontar o dedo hoje? Porque é sempre uma incógnita. A gente acorda vendo notícias do mundo e sempre o Trump à frente. Depois do intervalo, a gente continua com esse assunto com o Adalto. Daqui a pouquinho. Entre no universo mais divertido e monstruosamente engraçado da televisão. Você ouviu isso, Herman? Os Monstros. A série que traz risadas e caos aqui na ISTV. Junte-se à família Monstro para momentos de comédia e diversão que vão alegrar o seu dia. Dê risadas garantidas e situações hilariantes. Ele parece um pinguim alto, não parece? Os Monstros têm tudo. Essa série clássica continua a conquistar corações com seu humor atemporal. Isso ainda está bom. Não perca essa oportunidade única de se divertir. Ria alto com Os Monstros. Uma comédia que nunca sai de moda e que vai animar seus dias. Eu vou brindar a isso! Prepare-se para uma dose de diversão monstruosamente boa. Só na ISTV. Com localização privilegiada a poucos passos do Parque das Águas e das famosas águas termais de São Lourenço, o Hotel Brasil é o destino perfeito para relaxar e desfrutar da beleza natural de São Lourenço. Contamos com acomodações aconchegantes, espaçosas e cuidadosamente decoradas, equipadas com Wi-Fi gratuito, TV a cabo e ar-condicionado.
Nossa equipe está sempre dedicada a atender às suas necessidades e garantir uma estadia perfeita. Temos uma infraestrutura completa, com piscina refrescante, piscina aquecida, academia, áreas de lazer e um café da manhã delicioso com buffet variado, com opções para todos os gostos. A apenas 120 metros de distância dos melhores restaurantes, o Hotel Brasil é um verdadeiro refúgio de conforto e hospitalidade no coração de Minas Gerais e oferece uma experiência única e memorável para todos os hóspedes. A Carpodonto é uma clínica odontológica que há mais de 20 anos transforma vidas através dos sorrisos. Com uma estrutura física linda, moderna e muito bem localizada em Francisco Bernardino, a Carpodonto devolve estética, mastigação, autoestima e segurança para pacientes de todas as idades, de Juiz de Fora, região ou que vem de longe, para viver essa transformação com toda a modernidade, acolhimento e atendimento humanizado que só na Carpodonto você encontra. Para você que precisa perder peso, experimente Perfil Max. O Perfil Max é digestivo, diurético e sacietógeno, reduzindo em até 30% das gorduras ingeridas pelos alimentos. E você quer mais energia? O Stress Van vai te dar mais disposição no seu dia a dia. Você encontra Perfil Max e Stress Van em uma farmácia perto de você, em Juiz de Fora, na Drogaria Souza. Fala galera, Douglas de Oliveira na área para te avisar que de segunda a sexta, às 19 horas, eu tô ao vivo aqui na tela da ESTV com o programa Retro Hits, trazendo muita música boa da antiga, claro, a sua participação e a nossa resenha de todos os dias. Então não esquece, deixa anotado aí, viu? De segunda a sexta, às 19 horas, tem o programa Retro Hits aqui na tela da ESTV e eu espero por você. Voltando com o ISN News desta quinta-feira, o Adalto Corrêa de Souza Júnior, economista, o Rodrigo Julião, advogado, estão comentando, analisando as notícias com você. E você que está ligado na nossa programação, se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na região em que você mora, no Brasil e no mundo, você pode acessar o portal www.isnonline.com.br www.isnonline.com.br. Você encontra matéria atualizada, informação com credibilidade, os principais acontecimentos do dia na política, na economia, entretenimento, esportes, informação rápida, direta e confiável que conecta você ao mundo. www.isnonline.com.br. Adalto, você tem aquele cartão, você comprou aquele cartão para estrangeiro nos Estados Unidos que vem com a fotografia do Trump, não? É um fanfarrão, né? Paulo. Não. Até porque, de verdade, não é um modelo de sociedade que me inspira, que de forma alguma. E a nota de $250 com a efígie do presidente dos Estados Unidos, ou seja, do Trump. Dele, você acha que vai colar ou não vai colar? Não é uma questão de colar, né? É uma questão dele colocar. Não duvide, né? Se ele colocar na cabeça, se bobear, ele faz. Eu não sei quais são os trâmites, se ele tem que passar por cima do Banco Central, se ele tem que trocar o presidente do Banco Central. Eu não sei qual é a lógica lá, mas se ele quiser, ele faz. Porque esse cartão para estrangeiros tem a cara dele. Não vendeu nada. Nada, absolutamente. Vendeu alguma coisinha, né? Mas foi um fracasso total, mas tem a cara dele. Agora, a inteligência dele, pelo que ele propagou nessa semana, é privilegiada, porque ele disse que fez um teste cognitivo de alta dificuldade, 120 questões, ele gabaritou. Ele acertou as 120, Adalto. Na realidade, foram 2 testes. Será que ele colou ou não? Foram 2 testes, com 2 psicólogos distintos. O primeiro sumiu, ninguém soube dele, estão procurando até hoje. E o segundo, ele gabaritou. No segundo teste, o Trump gabaritou. O governo dos Estados Unidos, a partir de amanhã, dia 5,
classifica o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital, como organizações terroristas. Passa a valer a partir de amanhã. A previsão dos economistas, você é economista, dos especialistas, é de que essa medida dificulta a operação para os bancos brasileiros, para as instituições financeiras brasileiras em geral, e encarece o custo dos serviços bancários para o cliente. Olha, Paulo, é um assunto controverso. Primeiro que eu sou contra ao ato que foi feito e da forma que foi feito, né? E nem sei se a gente entende muito bem o que correu por trás dos bastidores para isso ter acontecido de uma forma tão rápida. Porque foi associado à visita do Flávio Bolsonaro ao Trump, era um pedido antigo da família Bolsonaro, né? Exatamente. Agora, o que vai acontecer é que o Brasil vai ter que investir nisso. O que eu falo da controvérsia com relação ao meu sentimento, tá? Agora é o Adalto falando. Nós temos um sistema financeiro moderno demais para estar assistindo o que nós estamos assistindo, desses bilhões de reais na conta de um, na conta da mãe de outro, evolução patrimonial sem ninguém pegar nada. Isso é uma coisa que vem nos incomodando. Então, a forma, para mim, está errada. Nós agirmos em função de uma ação, de um movimento dos Estados Unidos contra o governo brasileiro ou contra uma política nacional. Agora, vamos lembrar a Suíça nos anos 70, 80, 90. A Suíça era um país rico que acho que o suíço tinha que se envergonhar de ser suíço. Tem até um livro que se chama A Suíça Lava Mais Branco. Todo mundo sabia que a riqueza da Suíça vinha de malas de dinheiro, fruto de corrupção do mundo inteiro. Queria abrir uma conta sem identificação, era abrir uma conta na Suíça. Isso foi tema de filme. Isso não acontece há mais de 20 anos. A Suíça criou um sistema de compliance onde ninguém mais hoje abre uma conta sem que diga a origem desse dinheiro. E, inclusive, a Suíça foi líder em bloqueio de recursos, devolvendo dinheiro para governos. Então, ela se moralizou. Acho que está faltando o sistema financeiro brasileiro se repensar. De novo, não por esse motivo, mas que nós vamos ter que colocar dinheiro para resolver essa orgia que tem acontecido no nosso sistema. Quero de novo repetir, se um cidadão comum vai fazer um depósito de 5 ou de 10 mil reais no banco em dinheiro, ele vai ter que dizer qual foi a origem, preencher formulário, e é uma piada de mau gosto. Por quê? Porque é uma pessoa que foi depositar 5 mil reais, 5 mil reais ele é um suspeito. Agora, 1 bilhão de reais, Vorcaro, a fortuna, a evolução da fortuna dele e a evolução da fortuna de todas as pessoas que tiveram relação com ele, ninguém viu nada. De novo, não por esse motivo, mas nós estamos precisando ter um choque de compliance no sistema financeiro brasileiro. Evolução da fortuna, inclusive, da Karina Gama, não é, Rodrigo Julião, que é a presidente da ONG Instituto Conhecer o Brasil e que tem o contrato de 108 milhões com a Prefeitura de São Paulo e dona da agência Go Up, que produziu o filme do Bolsonaro. A evolução patrimonial dela, como a do filho do Lula também, do Lulinha, né? Como é que escapou isso, né? Do banco, da fiscalização do COAF? O Adalto tem razão. Depositou 10 mil é suspeito. Depositou 1 bilhão, não é suspeito? Não, e são transferências agora bilionárias, né? Você pega aí, há pouco tempo a gente tá falando de um fiscal da Receita que a mãe dele tinha mais de 2 bilhões na conta. É incompatível. Peraí, como é que pode ter tanto dinheiro? Fruto da onde? Da onde veio? Veio da corrupção. Então, assim, mas são dois assuntos fiscal da Receita estadual, né, de São Paulo, não era da Receita Federal. Isso, né? E com relação a essa questão que envolve aí o governo Trump e as organizações criminosas no Brasil como grupo terrorista, há sempre uma veiculação de que, olha, teremos interferência na nossa soberania nacional, teremos prejuízos para o sistema financeiro, vai ter um aumento. O que eu penso, Paulo? Tudo que envolve hoje o mundo interfere Você pega a guerra entre Estados Unidos e Irã, todo mundo tá pagando essa conta, tá todo mundo sofrendo, né? Tá todo mundo com prejuízos, mercados, desvalorização de moeda.
Então, assim, acaba interferindo naturalmente. E a gente não pode esquecer também que as organizações criminosas no Brasil ultrapassam as fronteiras do Brasil, não causam prejuízo apenas para nós brasileiros, né? Elas causam prejuízo para o mundo inteiro. Né, tem repercussão nos Estados Unidos e há uma preocupação americana com isso. Agora tá na hora da gente parar com esse discurso de que nossa soberania vai ser afetada. Não, tá na hora do governo federal sentar com o governo dos Estados Unidos e fazer uma cooperação para o combate às organizações criminosas, como tá tendo em outros países. Eu não vejo problema nenhum dos Estados Unidos auxiliar o governo brasileiro em alguns pontos, claro, com medidas de cooperação, nunca com a força, né, específica, sem autorização, não é isso que estamos falando, mas se o governo ficar inerte, a gente pode ter consequências ainda maiores, como aconteceu em outros países. Mas você defende justamente a ideia do governo brasileiro, né? Que haja cooperação. Inclusive já existe um pouco de cooperação. Só que é uma ideia, né, que não colocaram em prática até hoje. E só estão colocando em prática porque está tendo uma pressão muito grande do lado externo. Então, assim, o problema da segurança pública no Brasil é um problema, você coloca o sentimento da população, faz as pesquisas, segurança pública está sempre na frente, né? Não é mais saúde, não é mais educação, e temos falhas também na questão de saúde e educação, mas a segurança pública está na frente. E por quê? Porque tá tendo falha no modo de tratar esse tema por parte do governo, que está trazendo para a população um sentimento de segurança muito grande. E assim, o governo americano está sofrendo com isso também, como outros países, e está na hora de sentar na mesa e um cooperar com o outro. Eu acho isso saudável para o país e para a população. Agora veja, Rodrigo, no caso daquela prisão que depois foi convertida em libertação, do Alexandre Ramagem, deputado federal brasileiro, autoexilado nos Estados Unidos, né? Houve uma acusação do governo dos Estados Unidos de interferência brasileira. Era um agente da Polícia Federal que tinha essa função de colaborar com a Polícia dos Estados Unidos, né? E mesmo assim ele foi mandado embora dos Estados Unidos, expulso com a alegação de interferência. Então, os Estados Unidos que expulsam um agente da Polícia Federal brasileira por interferência lá, podem mandar agentes para interferirem no combate ao crime aqui? Eu não acho. Não tem uma coisa de reciprocidade aí? Eu não penso que isso é o que vai ocorrer nesse momento. Eu penso que, assim, tá na hora do Brasil sentar à mesa com os Estados Unidos e tratar esse assunto de forma séria. E os Estados Unidos têm muito a acrescentar. Os Estados Unidos é uma força mundial com relação à inteligência, né, da polícia. Então, assim, tem muito a acrescentar para o Brasil, porque, infelizmente, o crime organizado, as organizações criminosas estão cada vez maiores e ultrapassaram as fronteiras. Você pega aí, nós não estamos falando mais de milhões, é tudo bi. A delação do Vorcaro estavam anunciando que ele ia devolver voluntariamente 50 bi. Gente, se ele vai devolver 50 bi, quanto que não tem? Quanto que não levou? Quanto que não lesou? Né? Então, assim, são números que acabam espantando demais a população, porque o brasileiro recebe lá o seu salário e não consegue pagar o mercado. Deve números desses que não faz nem ideia do que tem na conta. Mas, assim, penso eu que o sistema de cooperação contra essas organizações criminosas vai ser saudável para os dois países. Adalto, você trouxe no intervalo um dado interessante relativo a essa implicância do governo dos Estados Unidos com o PIX, né? Que é o volume de recursos, volume de dinheiro que foi pago pelos lojistas brasileiros e pelos consumidores brasileiros em 2025 para as bandeiras de cartão de crédito, não é? Eu pesquisei aqui, Paulo, 70 bi foi pago pelos comerciantes brasileiros pela tarifa do cartão. Não estamos falando se 70 bilhões de reais. 70 bilhões. Bilhões, né? Bilhões de reais. E os consumidores entre 10 e 15 bi. Então, é óbvio que esse dinheiro não é todo para o mercado norte-americano, né? Você tem um sistema financeiro aqui também. Mas olha o tamanho da operação. E isso é somente uma fatia. Vamos lembrar que cartão não vive só da tarifa, né? Ele vive do financiamento, ele vive do parcelamento, ele vive da venda de produtos. Então, se movimentou, ele ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro por todos os lados. Isso é somente uma fatia.
E é uma fatia muito grande, né? Imagina se essa é a menor fatia. Qual que é o ganho em cima de parcelamentos num país com a maior taxa de juros do mundo? Então, torna isso, inclusive, troco. Com relação ao PIX, o governo brasileiro está vendendo consultoria para outros países que estão interessados na tecnologia. Um deles é o Canadá. Olha só o tamanho do problema que está se esparramando. Problema positivo. A tecnologia totalmente brasileira, ainda que a gente pesquisou aqui, inspirada em outros países como a Índia, né? Como a Índia, exatamente. Sistemas de pagamento direto. Porém, um produto totalmente brasileiro, se inspirou, mas desenvolveu... A tecnologia brasileira desenvolvida pelo Banco Central. Pelo Banco Central, totalmente pelo Banco Central. E hoje invejada pelo mundo inteiro. Então, óbvio que o Trump está nervoso com essa questão. E que foi implantada no governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro. Os estudos começaram no governo Temer, né? Ou Dilma. Não consigo resgatar mas agora. Mas foi implantado no governo Bolsonaro, o sistema de pagamento PIX, né? Rodrigo, as operadoras, uma decisão judicial obriga as operadoras de planos de saúde a aplicar o mesmo reajuste dos planos individuais. Por quê? Esse reajuste dos planos individuais é regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. E em 2025 para 2026 ele foi de 5,11%. Agora, tem planos que são empresariais e aí é negociação direta, ou seja, a imposição direta da operadora para a empresa. Entre o plano individual e o plano empresarial tem o falso coletivo, que é 4, 5 pessoas da mesma família fazem um plano empresarial, não atentas para essa questão de que o reajuste pode ser abusivo, porque é por negociação, não é o reajuste estudado pela agência. Só que determinação judicial é de que a operadora, são várias determinações, tanto do TJ de São Paulo como do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Plano falso coletivo, reajuste igual do plano individual. Paulo, esse assunto, quando chega no Superior Tribunal de Justiça, quando tem essas decisões aí que acabam fomentando as decisões para o Brasil inteiro, porque dá uma maior credibilidade na fundamentação jurídica contra as operadoras de plano de saúde, chama muita atenção. Mas o que chama atenção também é como é que o nosso sistema permite esse tipo de abuso por parte das operadoras. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor e, assim, fazem uma maquiagem. Olha, vem para o plano empresarial que é mais barato. Tá bom, daí a pessoa, todo mundo adere ao plano empresarial. Daí dá 2 anos, 3 anos, dobrou o valor do plano, porque os reajustes são abusivos. Daí você tem um reajuste para a pessoa individual, então o judiciário, o que ele vem? Ele fala assim, olha, não, peraí, aqui não é plano corporativo, aqui é um plano familiar fictível, né? Onde a gente tem pessoas da mesma família, poucas pessoas no plano empresarial, pagando um juros abusivo fora o mercado tradicional. Daí tem que vir o Poder Judiciário para sanar essa questão. O problema é quantas pessoas que sofrem isso levam ao Poder Judiciário, né, para uma solução. Então são decisões importantes que baseiam, mas penso eu que o ideal é mexer no sistema. O sistema não pode permitir uma abusividade dessa muito grande, levando em consideração as nossas leis de consumo e proteção. Adalto, tem algumas coisas que ficam no limbo, né? Essa é uma. Porque é evidente que o plano empresarial, o reajuste não pode ser uniforme como é no Brasil todo. Tem atividades que têm mais insalubridade, de repente, num determinado local é mais insalubre que outro. Tem que ter a negociação entre a operadora e a empresa. Mas aí 5, 6 pessoas fazem um plano como se fosse um plano coletivo, que é falso coletivo, e aí ficam sujeitas a esse reajuste que não é determinado pela agência, né? Então, Paulo, eu estou aqui resgatando da memória. Eu tenho um plano... Eu não ia perguntar para você, senão você ia dizer que eu sou fanfarrão. Não. Se o seu plano é individual ou falso coletivo. Não, eu tenho um plano pela minha empresa, um plano coletivo, que na realidade está dentro desse plano somente eu e minha esposa. Mas olha só, ele me foi oferecido pela operadora. Não fui eu que propus.
Então, no primeiro momento que você tem a notícia disso, eu falo assim, caramba, estou cometendo uma irregularidade, né? Eu tenho um falso coletivo. Não, me foi oferecido pelo operador. Eu falei assim, mas é somente eu e minha esposa. Sim, mas olha, é até X famílias, até X vidas. Então, tá bom. Então, olha só. Então, e você sabia que o reajuste não é o reajuste do plano individual, né? Sim. Eu não sei se eu estava atento a isso, né? Porque, no fundo, minha empresa não tem mais ninguém, a não ser... Eu não estou falando do colégio, né? Eu estou falando da empresa PJ, Adalto. Então, da mesma maneira como você ou eu podemos ficar desatentos a essa questão, o nosso ouvinte, os telespectadores, os internautas, é importante isso. O reajuste do plano individual é feito pelos custos das operadoras e regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Os planos coletivos não estão sujeitos a esse regramento. O ESN News para o intervalo, mas é bem rapidinho. A Carpodonto é uma clínica odontológica que há mais de 20 anos transforma vidas através dos sorrisos. Com uma estrutura física linda, moderna e muito bem localizada em Francisco Bernardino, a Carpodonto devolve estética, mastigação, autoestima e segurança para pacientes de todas as idades, de Juiz de Fora, região ou que vem de longe, para viver essa transformação com toda a modernidade, acolhimento e atendimento humanizado que só na Carpodonto você encontra. Chama que é sucesso, é ele! Alô Brasil, eu sou Rodrigão da Parada, apresentador da ISTV e quero convidar você para curtir o programa Só no Forró a partir de 1h da tarde. Venha comigo, venha com o Rodrigão da Parada. Trazemos para você o melhor do forró, brega, vaquejada e sertanejo. DDD 13 98109 8334. Esse é o nosso telefone de sucesso. São eles! Eles são bem divertidos e um pouco atrapalhados. Não tem longe nem perto, os amigos até o entender. Pessoal, acompanhe o canal do Teleco e Teco no YouTube e também o nosso site para ficar por dentro dos nossos shows. Corre lá! E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Tchau! No Hotel Presidente, uma hospedagem simples e aconchegante, uma experiência prazerosa e um lazer indescritível serão motivos para você voltar sempre. Localizado no centro da cidade de Poços de Caldas, o Hotel Presidente conta com uma piscina aquecida e um excelente café da manhã digno de um presidente. Não perca essa oportunidade única de viver uma experiência inesquecível de se hospedar no hotel mais aconchegante e mais confortável do centro de Poços de Caldas. Voltando com o ESN News desta quinta-feira, o Adalto Corrêa de Souza Júnior, economista, o Rodrigo Julião, advogado, estão comentando, analisando as notícias com você. Uma notícia desse começo de mês, Rodrigo, hoje é dia 4, né? Nos dias 1, 2 e 3, foi realizado o Gilmar Palooza, que é apelido, né? É um evento promovido pela Universidade de Lisboa, pela Fundação Getúlio Vargas, é em Lisboa esse evento,
E também participa da promoção do evento um instituto que é o Gilmar Mendes, que é ministro do Supremo, é sócio, né? E foi apelidado de Gilmar Palusa. Você já foi convidado como presidente da OAB Santos alguma vez para o Gilmar Palusa, Rodrigo? Não, Paulo. Você vai dizer que eu sou fanfarrão. Não, nunca fui para o Gilmar Palusa, nunca fui convidado para eventos desse porte. Mas é um evento muito importante, está na 14ª edição, salvo engano, né? Tivemos um sucesso mais esse ano do evento, repercussão mundial, pessoas do mundo inteiro vão discutir, falar e aprender sobre tecnologia, né? Sobre economia, sobre inovação, né? Que é um tema... A tecnologia, a inovação está muito rápida no mundo inteiro e é um evento que o nome deixa a gente um pouco... Mas será que é sério isso? Mas é mesmo, tem vinculação e o patrocínio do Instituto do Gilmar Mendes, ministro do nosso Supremo Tribunal Federal. Agora, o Rodrigo falou, Adalto, do lado positivo, né? Essa discussão, que é lá em Portugal, os convidados recebem remunerações pelas palestras bem altas, hospedagem em Lisboa, hotel 5 estrelas, viagem de graça. O Gilmar Palusa, esse apelido, se refere a esse lado mais negativo, né, do evento aí, desse encontro. Que ficou muito em voga, né, Paulo? Todo mundo discutindo esse turismo, né, com recurso público ou recurso não identificado. Porque a quantidade de dinheiro que pagam, né, o cachê que pagam principalmente para juiz do Supremo, Tribunal de Justiça, é fora do comum, né? Assim, quem está financiando isso? E por que está financiando isso? Né? Óbvio que não é uma corporação só, é um conjunto, mas olha o tráfico de influência oficializado aí, né? Eu vou fazer uma pesquisa aqui para saber se o Daniel Vorcaro já participou do patrocínio. Patrocinou o Banco Master. De alguma dessas 13, né? Essa 14ª ele não tem condição nenhuma de patrocinar. Mas será que ele patrocinou alguma das 13 edições anteriores do Gilmar Palusa? Você está rindo de nervoso, né? Porque pode ser mesmo, né? Olha só, a gente vai... Quando as investigações vão apurando, vão aumentando, vai que chega. Rodrigo, o Gilmar Palusa trata de tecnologia, inovação e economia, né? Uma grande revolução tecnológica aconteceu com a digitalização, com o smartphone, com as redes sociais nos últimos 20 anos. O mundo se transformou assim radicalmente com essa transformação. E uma nova transformação derivada dessa vem com a inteligência artificial, né? No campo do direito, houve uma explosão de citações de sentenças judiciais não existentes, né? Produzidas por inteligência artificial. E isso já está definido pelo Superior Tribunal de Justiça como litigância de má-fé, não é? Paulo, a inteligência artificial veio para somar em várias profissões, né? Muita gente utilizando a inteligência artificial hoje, cada vez maior o número de adeptos, mas ela tem que ser usada da forma correta, né? E infelizmente, por muitas vezes, acaba a pessoa colocando lá, fazendo um pedido e a inteligência dá uma coisa fictícia que não corresponde à realidade. Ela acaba se utilizando daquilo sem olhar a origem para ver, porque hoje em dia é muito fácil, né? Se a inteligência te dá um acordo no Tribunal de Justiça de São Paulo, vai ter o número do processo, você entra lá no site do oficial do tribunal e faz a comparação. Isso existe mesmo ou não, né? E alguns profissionais não tiveram esse cuidado e o judiciário está vindo para cima dizendo, olha, isso é litigância de má-fé, você está criando uma jurisprudência que nunca julgamos isso aqui, né? Então, assim, a inteligência ela veio para somar não apenas o direito, como várias profissões, só que ela tem que ser usada com muita cautela e eu acho com muito cuidado, porque da mesma forma que ela, por muitas vezes, ajuda, por outras vezes ela prejudica. Eu vou dar exemplo, já tive vezes assim de procurar inteligência artificial, pegar lá, eu quero reformar aqui o quintal de casa, o que você sugere?
Pô, vem coisas que falam, nossa, já tô com o projeto pronto em 10 segundos, é impressionante, né? O que vem para engenharia, para tecnologia, para arquitetura também, mas por muitas vezes você pede uma coisa e vem outra. Fala, não, mas não é isso que eu quero. Então, assim, ela tem que ser usada com cautela e com muito cuidado. Adalto, isso acontece porque uma falha ainda da inteligência artificial, eu imagino que vai ser rapidamente corrigida, né? Ela forja alguns resultados para satisfazer o cliente em alguma pesquisa, não é? Quando ela não encontra realmente no ambiente digital uma resposta existente para aquela demanda, não é? Antes eu só queria falar que a inteligência artificial ela não vem para substituir, ela vem para somar, como falou. Ela potencializa a tua capacidade de produção. Tem até um termo muito usado atualmente que é AI first. Primeiro a inteligência artificial, depois um ser humano que vem fazer. Quer dizer, esse é o advogado folgado, que simplesmente delegou totalmente para a inteligência artificial. Ele vai se estourar mesmo. Isso é chamado de alucinação, né, Paulo? E hoje é totalmente possível você conseguir operar IA sem ela alucinar. Tem mecanismos para você garantir que ela não alucine. Se você fechar o círculo e dizer quais são as fontes onde ela deve pesquisar, ela vai na fonte. E às vezes nem é uma alucinação. Vamos lembrar que ela faz pesquisa na internet. Alguém pode ter colocado um dado errado e ela simplesmente pesquisou e encontrou aquela informação e ela traz como uma fonte verdadeira. Então tem a alucinação, mas também tem a fonte equivocada. Então, é amadorismo isso, porque é totalmente possível você cercar. E outra, quem delegar vai se estourar. A IA não foi feita para substituir, ela foi feita para potencializar a tua capacidade de produção. Agora, muito antes da inteligência artificial, já se usava citações em direito de jurisprudências inexistentes, né? Eu lembro que me contaram um caso de o príncipe dos criminalistas brasileiros, foi o advogado Valdir Troncoso Pérez, não foi, Julião? Sim, ele é nascido em 1923 e morreu aos 85 anos em 2009. Então ele é um advogado mais da segunda metade do século passado, antes da inteligência artificial. E me contaram um caso que ele tinha um livro enorme num júri, no tribunal de júri, abriu e leu uma jurisprudência, ele como advogado de defesa, e o promotor questionou. Essa jurisprudência não existe. Ele fechou o livro e falou, leia então, seu ignorante, mas fechou o livro. Ele não mostrou a página qual era. em que estava a jurisprudência que ele estava lendo, né? Então isso sempre existiu, né, Rodrigo? Paulo, infelizmente isso não é incomum e nem aconteceu somente com a inteligência artificial agora de forma recente. Agora, Rodrigo, o deputado Lindbergh Farias, que tem sempre atitudes muito polêmicas, né, de muita visibilidade, é do lado da esquerda, como tem o Nicolas Ferreira, com muito mais pegada nas redes sociais pelo lado conservador. Ele pediu a entrada da Interpol, da Polícia Internacional, na investigação do financiamento do filme Dark Horse. Tá jogando para a plateia, né, Rodrigo? Sem dúvida, Paulo. Mas, assim, é um fato que eu acho que tem que ser esclarecido, sim. Essa questão da para onde foi o dinheiro e como está sendo utilizado o dinheiro, não apenas pelo valor expressivo, né, do investimento no filme, mas também por uma questão que envolve aí a possibilidade de desvio de verba que era para um filme ter ido para outras pessoas ou outros institutos ou outras. Então, assim, tem que ser esclarecido isso, acho que tem que ser investigado. É um filme que vem a família envolvida e fala, não, isso aqui foi um investimento que vai ter arrecadação e ele vai se autopagar, vai ser um sucesso de bilheterias. Então mas para onde foi esse investimento? Quem colocou esse dinheiro? Para onde ele foi gasto e como ele está sendo utilizado? Eu acho que isso tem que ser esclarecido, sim. Mas não pela Interpol. A gente tem mecanismos aqui no Brasil para conseguir saber o rastreamento dessa verba. O deputado está jogando para a plateia, não está, Adalto? Tá, com certeza. Eu confesso que eu nem dou muita trela para esse tipo de... Porque tá na realidade potencializando, chamando...
dando visibilidade como combativo. Isso para mim é uma grande besteira. Tem que ser investigado sim, e os mecanismos são internos, não precisa disso. Agora, nesse filme Dark Horse, tem alguns elementos bem interessantes, né? O ator escolhido para fazer o papel de Bolsonaro, ele fez o papel de Jesus Cristo no filme do Mel Gibson, né? Há 20 anos ele fez o papel de Jesus Cristo. Só o dinheiro do Vorcaro, 161 milhões, que era o que o Flávio Bolsonaro estava cobrando, né? A complementação dos 161 milhões, o filme Ainda Estou Aqui, que ganhou um Oscar, né, de melhor filme estrangeiro, custou 45 milhões. 160 milhões é bem mais caro. E nessa semana, a diretora, a presidente, a dona da agência Go Up, ela falou que o filme tem altíssima qualidade e garantiu que vai ser um sucesso de bilheteria e que vai ganhar 5 Oscars. É uma fanfarrona, né? Fanfarrona. Você acredita nessa previsão, Rodrigo? Isso quero ver primeiro o filme sair, né? Porque do jeito que tá aí, demora, vai lançar, não vai lançar, já tá todo mundo curioso. Foi o início da pauta hoje, daqui a pouco o filme tá no mercado paralelo, no Piratinha, e não tá no cinema, né, Paulo? Não, vai ser um sucesso. Se falou tanto dele. Vai ser propaganda, né? A propaganda todo mundo vai querer, espontânea, né? Espontânea, tá feita. Todo mundo, goste ou não, muita gente vai assistir. Agora, Adalto, tem uma pauta especial para você, que é educador, né? No ranking global das universidades, 45 das 52 universidades brasileiras caíram no ranking. Isso aí é uma tendência de decadência do ensino de graduação brasileiro? Olha, Paulo, acho que depois da pandemia, o sistema educacional do ensino superior ele entrou em crise, né? Muito fortemente em crise, porque tem uma dualidade. Eu vivi isso, né? Uma dualidade, eu assisti isso. A dualidade, primeiro que as universidades não estavam preparadas para o online e ele foi colocado. Óbvio que isso também projetou todo mundo 10 anos à frente, no sentido da velocidade da tecnologia, mas depois que a pandemia foi embora, você tinha um professor que não queria voltar para a sala de aula, um aluno também que não queria voltar para a sala de aula. Você sentiu essa tendência? O professor se acostumou a dar aula virtual. Ensino superior, né? Ensino superior. E resistiu a voltar para a sala de aula? Teve muita resistência. Teve aquele que não se acostumou e agradeceu quando voltou pela interação social, e isso é muito importante, mas teve aquele que não. Porque são aulas completamente diferentes, não são? Completamente diferentes. Eu ainda sou um professor presencial. Eu ainda acredito muito no modelo presencial. Eu faço uma pós online, concluí uma, comecei outra agora, mas assim, eu não estou nem buscando o certificado, eu estou buscando efetivamente o conhecimento, então estou estudando muito. Então, o ensino online, ele tem um perfil daquela pessoa que consegue gerenciar seu tempo e seguir. Agora, hoje eu vejo com muita tristeza, né? Quando você passa por universidades aqui na nossa região, há exceções, mas você vê, para quem viveu, eu estive na universidade por 30 anos, eu dei aula por 32 anos, e você passa em frente e você vê aquele campus vazio, prédios vazios, de novo, não são todas, mas você vê um esvaziamento muito grande, uma crise muito grande no segmento. Então, é óbvio que isso também chegou nas grandes universidades, né? nas universidades mais conceituadas, porque ela é uma crise estruturante. Você entende, quando você usa o adjetivo estruturante, essa transformação veio para ficar? Ela veio para ficar. Eu queria, acho que tem tempo, eu em 2015 estive nos Estados Unidos, junto com uns amigos, numa missão. Fomos em Harvard, Olin College, MIT, visitamos acho que 6 universidades, e eu lembro que eu assisti uma aula em Harvard, foi em Harvard, e era uma aula mista, tinha alunos, tinha professor do curso
era um curso de gestão, mas tinha professor do curso de Direito, tinha professor do curso de Gestão, tinha um professor ambiental, todos na mesma turma, fazendo um estudo de caso. E na sequência, nós estávamos entendendo como funcionava o modelo. E quando nós falamos do ensino à distância, como que eles tratavam aquilo, eu senti uma certa dificuldade de entender a pergunta. Porque o ensino à distância, para eles, é algo muito comum, no sentido de que, olha, o material está aqui, vá lá, estude e volte para nós fazermos uma vivência dentro de sala de aula. Então, era um aluno muito mais maduro, muito mais preparado. Eles não precisaram de o ensino à distância se incorporou ao presencial complementarmente e fortaleceu. E aqui nós somos jogados no ensino à distância. Não é? Pela pandemia. Pela pandemia. Isso foi uma ruptura muito grande. Embora na Baixada Santista já houvesse algumas universidades muito fortes no ensino à distância, né, EAD. Muito fortes em mercado e muito fracas em qualidade. Eu não estou falando na Baixada. No Brasil. Estou falando no Brasil, tá? Porque você passou de cursos que custavam R$1.000, R$1.200, R$1.500, R$2.000, para aquilo que a gente começou a chamar de 199. Começou a haver um barateamento muito grande. Por quê? Aí salas de 200, 300 alunos, um professor, para aquilo tudo. Então, nós usamos muito mal a tecnologia. Nós distorcemos o motivo. O motivo era complementar. O motivo era fortalecer. E ele veio para reduzir custo. Aí a equação não fechou. A equação de qualidade. Quando você fala 199, pode ser até real. Em vez de ser 1,99, 199. que é o produto, pode ser R$199 a mensalidade do curso. Exatamente, que foi o que aconteceu. Isso popularizou, o ensino chegou a mais pessoas, mas nem todos se formaram ou se formam com a qualidade esperada. De novo, nós distorcemos o uso do EAD, do ensino à distância, e isso gerou... E isso é uma particularidade do Brasil, né? E para você, Rodrigo, você é professor universitário também, você se adaptou ao ensino virtual, à aula à distância. Como é que aconteceu isso na faculdade de Direito, no curso de Direito? No Direito não é permitido ainda, né? A faculdade, a EAD, o que a gente tem são cursos de pós-graduação, de especialização. Então, assim, eu acho que a tecnologia vem sim para somar, mas eu já sou mais conservador. Eu tô como Adalto. Eu acho que tem você ali presencialmente, você com o aluno, você discutindo. Porque o que acontece, Paulo? Qual é o lado bom desse ensino à distância? Olha, ele aumentou a possibilidade de acesso. Olha, a pessoa que não tinha condições de pagar 2.000, paga 199 e vai estudar, né? Só que por muitas vezes o que a pessoa não quer não é o ensino, ela quer o certificado. Daí ela vai lá, paga o certificado, fica lá no acesso, não lê, não participa, não estuda e ganha o certificado no final. Ou seja, sai sem nenhum tipo de capacidade para aquele exercício profissional. Então, assim, aumentou o acesso, caiu a qualidade. Então, eu concordo com o Adalto quando ele fala assim, olha, era para somar e para agregar. Agora, não para tomar conta sozinho, porque, assim, é muito difícil. Quando você fala, vou fazer um curso de especialização à distância, porque eu quero aprender alguma coisa nova, aí, vou falar de holding familiar, vou fazer um curso específico, eu estou buscando aquele conhecimento, eu estou correndo atrás daquilo para utilizar na minha profissão. É diferente de você falar assim, olha, eu vou fazer um curso de Direito à distância, daí fica o professor falando e do lado de lá da tela ninguém participando, né? Então, assim, eu acho que tem que vir para somar, mas não para ser como referência, como tem ocorrido no Brasil. Agora, você diz que em Direito não é possível fazer o curso à distância? Eu lembro que... Faculdade, né? Não. Faculdade de Direito, graduação. De graduação, não. Especialização tem. Eu não sei se você sabe, no começo da semana passada nós conversamos aqui no ISN News com o ex-deputado, ex-ministro José Dirceu. E eu lembro quando ele esteve preso, que ele fez um curso de Direito por correspondência. Eu até brincava com um dos nossos comentaristas, que era o Felipe Chiarello. Eu dizia, no Mackenzie. Ele dizia, não, no Mackenzie não tem curso por correspondência. O Chiarello hoje é diretor do curso do Mackenzie, ele se defendia.
Mas eu lembro que o Dirceu fez um curso de Direito por correspondência. Curso de Direito tem vários. EAD por correspondência. Mas não é graduação? Tem curso preparatório para exame de ordem, curso preparatório para magistratura. Então, assim, tem vários. O mercado é muito grande com relação a isso. Agora, a faculdade de Direito, sim, tem uma pressão muito grande por parte da Ordem dos Advogados do Brasil para não deixar a faculdade EAD do Direito. E não foi aprovado até hoje. Tiveram vários projetos, várias discussões, mas o MEC ainda não autorizou, pelo menos que é o conhecimento que eu tenho. Em outras áreas, sim, né? Sim, várias. Tem uma exceção, se eu não me... Estou tentando resgatar da memória. Direito, medicina, psicologia e talvez enfermagem. Odonto. Tem uma lista de exceções que não é permitido. Agora, você tem a composição, né, do misto, né, do híbrido. Agora, eu me afastei do ensino superior, então eu não consigo responder de forma atualizada. Essa questão do direito, porque o direito é um curso que não exige grandes laboratórios, né? E ele pode ser feito. Seria um curso ideal para ser feito. A pressão da ordem, Paulo, é que assim, já tem tanto advogado no Brasil, então é um mercado que está tão saturado com relação ao número de profissionais existentes, e se aprovar esse direito à distância, vai aumentar, triplicar, quadriplicar. Não é nem com relação a conhecimento técnico, mas eu volto e repito, eu acho que a tecnologia está para somar, mas não pode ser a única referência. Eu sou ainda bastante conservador, eu acho que nada como estar ali pessoalmente discutindo, até porque até a própria pessoa que vai dar, ela vai falar assim, eu vou falar isso aqui, vai ficar gravado, às vezes acaba inibindo, né, uma fala um pouquinho mais detalhista sobre algum caso, algum posicionamento, melhor não me envolver nisso aqui. E a faculdade de ensino é conhecimento, né? Você tem que passar para o aluno a arte de pensar, né? E isso é o grande difícil, você fazer a pessoa pensar e raciocinar o direito. O ISN News para mais um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. A ISTV também é mistério, suspense, para arrepiar até o último fio de cabelo. Nós selecionamos para você os melhores filmes para tirar o sono e grudar os olhos na nossa telinha. ISTV, a TV dos clássicos. A Carpodonto é uma clínica odontológica que há mais de 20 anos transforma vidas através dos sorrisos. Com uma estrutura física linda, moderna e muito bem localizada em Francisco Bernardino, a Carpodonto devolve estética, mastigação, autoestima e segurança para pacientes de todas as idades, de Juiz de Fora, região ou que vem de longe, para viver essa transformação com toda a modernidade, acolhimento e atendimento humanizado que só na Carpodonto você encontra. No Hotel Presidente, uma hospedagem simples e aconchegante, uma experiência prazerosa e um lazer indescritível serão motivos para você voltar sempre. Localizado no centro da cidade de Poços de Caldas, o Hotel Presidente conta com uma piscina aquecida e um excelente café da manhã digno de um presidente. Não perca essa oportunidade única de viver uma experiência inesquecível de se hospedar no hotel mais aconchegante e mais confortável do centro de Poços de Caldas. Fala galera, Douglas de Oliveira na área para te avisar que de segunda a sexta, às 19 horas, eu tô ao vivo aqui na tela da ISTV com o programa Retro Hits, trazendo muita música boa da antiga, claro, a sua participação e a nossa resenha de todos os dias. Então não esquece, deixa anotado aí, viu? De segunda a sexta, às 19 horas, tem o programa Retro Hits aqui na tela da ISTV e eu espero por você.
Voltando com o ISN News desta quinta-feira, agora é o último bloco, o Adalto Corrêa de Souza Júnior, Rodrigo Julião, advogado, Adalto Corrêa de Souza Júnior, economista, estão comentando, analisando as notícias com você. Adalto, o brasileiro passou a viver mais, não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno mundial, antibióticos, maior conhecimento da saúde humana, melhores condições de vida, mais saneamento básico, né? O brasileiro passou a viver mais. A longevidade, a idade média do brasileiro aumentou muito nas últimas décadas. E isso ameaça o sistema de aposentadorias. O brasileiro vive mais, se aposenta, recebe aposentadorias por mais tempo, menos brasileiros contribuindo, mais brasileiros recebendo. O sistema de aposentadorias do INSS está ameaçado. Ele está ameaçado. Paulo, eu lembro que eu fiz faculdade de 85 a 89. Na época já se discutia até quando o sistema suportaria. Vamos lembrar, então, é uma discussão de mais de 30 anos. É uma previsão... Na realidade, ele já é um sistema falido. Ele já não se sustenta. Então, o que está acontecendo é que você tem um retardamento do jovem a ingressar no mercado, o brasileiro vivendo cada vez mais, dentro de um sistema de repartição simples. Então, quem recebe, quem está pagando, quem está contribuindo hoje, esse dinheiro vai para pagar quem está aposentado. E quando você tem um outro modelo, que é o modelo de capitalização, ele é diferente. Eu trabalho, eu vivo num país onde o sistema previdenciário é de capitalização. Eu coloco esse dinheiro é administrado por um fundo para ser entregue para mim mesmo no futuro. Então ele compra ativos, compra ouro, compra títulos de governo, ele vai administrando esse recurso, buscando maior eficiência, buscando maior rentabilidade. E aí ele vai me encontrar de novo. O meu dinheiro me encontra quando eu chegar no período da minha inatividade. Esse é o melhor dos mundos. Só que o nosso sistema é de repartição simples. O dinheiro de quem está pagando está sendo entregue para o aposentado. A partir do momento, é simples, né? A partir do momento que o número de aposentados é maior e o número de contribuintes é menor, e vamos lembrar, vamos fazer uma conta simples, tá? Não vou nem pegar o valor médio da aposentadoria, não é isso. Mas quando um aposentado, ele recebe uma aposentadoria inteira, não é uma fração. E quem está contribuindo, contribui com uma fração. Então você pega uma fração e entrega para alguém um inteiro. Mesmo que esse inteiro seja uma aposentadoria ridícula. O fluxo de entrada é menor do que o fluxo de saída. Com essa mudança da pirâmide etária brasileira, isso é um desastre. A questão é, em algum momento, qual é o momento em que não terá dinheiro no caixa para entregar para as pessoas? É simples desse jeito. A conta não fecha mais e vai fechar cada vez menos. Se a gente imaginar, já que você falou de IA, se a gente imaginar que a IA, a inteligência artificial, precisa de pessoas repertoriadas, precisa de pessoas, mas de pessoas repertoriadas, significa dizer que o 40 a mais, o 50 a mais, o 60 a mais, tem muita utilidade num futuro muito próximo. O que vai tirar cada vez mais empregos de jovens. Não é? Isso é extremamente preocupante. Extremamente preocupante. Não vai haver dinheiro para entregar para as pessoas. Isso significa dizer que você vai ter que pegar dinheiro do Tesouro. Pegar dinheiro do Tesouro significa tributar mais a sociedade. Agora, Adalto, teve reforma da Previdência com o Temer, teve reforma da Previdência com o Bolsonaro, já tinha tido reforma da Previdência com o Lula. E teve com o Fernando Henrique. E outras reformas virão no futuro. Essas reformas, elas empurram mais para frente a idade da aposentadoria, né? Mas não aumentam a contribuição. Assim... E no Brasil tem ainda uma questão adicional, que é o trabalho informal. Ou seja, muita gente
trabalha informalmente não contribui para a aposentadoria, a gente tem a crise do INSS, que você colocou bem, vai ter um momento em que não vai ter dinheiro suficiente para pagar as aposentadorias. Isso aconteceu na Grécia, isso aconteceu em Portugal. Em Portugal, né? Isso aí pode acontecer no Brasil, que seria uma crise social, assim, uma bomba. Mas tem uma outra bomba, que é a chegada na idade da aposentadoria dessas pessoas, mais da metade dos trabalhadores que contribuem precariamente ou nem contribuem, né, para uma aposentadoria. Exatamente. Tem a pejotização, onde você tem uma contribuição menor, inclusive, né, a informalidade. O microempreendedor individual. Exatamente. Né? Então, nós estamos empurrando. Eu tenho falado aqui, né, Paulo, em alguns programas, ninguém está discutindo os próximos 20 anos. Ninguém. Nós estamos discutindo agora. Só. Ninguém. Aqui nesse programa, nesse momento, nós estamos discutindo os próximos 20 anos. Essa que é a questão. Anos. A gente não tem governante discutindo os próximos 20 anos. Até porque o brasileiro tem pressa. Ele falou assim, caramba, eu nunca tive nada. Aí quando chega a minha vez, você vai discutir daqui a 20 anos? Então vai pular a minha vez? Então, e isso é muito grave. Isso é muito grave. Não terá dinheiro. Vamos lembrar que Portugal e Grécia deixaram de pagar a integral durante um tempo. O nosso sistema não para em pé. Nós tivemos já eu fui atingido pela reforma da Previdência, eu acho que já 2 vezes. A do Fernando Henrique lá atrás foi para professor, considerou professor universitário trabalhador comum. Né? Eu estava iniciando a minha carreira como professor e eu achei correto. Por quê? Eu já tenho 60 anos e me sinto totalmente capaz de continuar produzindo. Então não é uma idade que te tira, a partir de agora você vai ter benefício. Quem está me ouvindo vai estar me odiando agora, né? Mas assim, é simples, a conta não fecha. Quem vai pagar? Que se dane, o governo paga. A gente precisa entender que governo nada mais é do que um agente que tira dinheiro de alguém para entregar para outro alguém. Né? E esse alguém é você mesmo. Então ele vai ter que tirar dinheiro, não do sistema previdenciário. Ele vai ter que tirar dinheiro do Tesouro para entregar para os aposentados. Não, porque o governo vai tirando dinheiro do Tesouro para cobrir o rombo, que é falar do rombo da Previdência, que é questionável. Muita gente diz que o rombo da Previdência não existe. Mas em Portugal e na Grécia, o que aconteceu? Os 2 países entraram para a comunidade europeia. O dinheiro deixou de ser o escudo, né, que era o dinheiro português, e tinha o dinheiro grego, não lembro o nome do dinheiro grego, passou a ser euro. Então, o governo da Grécia não imprimia euro, nem o governo de Portugal imprimia euro. Aí a crise, a bomba explodiu, não foi? Mas ao mesmo tempo foi a salvação desses países, né? Sim, tiveram que se reformular, né? Eles tiveram que se reformular. Já não era uma decisão do presidente ou do primeiro-ministro, era uma decisão do bloco. Percebe? Só que nós não temos ninguém para fazer isso por nós. Se alguém tomar uma decisão, esse alguém está tomando uma decisão política que será julgado por isso. Então Portugal conseguiu criar esse escudo, né? Pós-escudo criou esse escudo. E Portugal recebeu muito dinheiro, tanto que foi um questionamento muito grande na zona do euro. Caramba, Inglaterra, França, Itália, Alemanha. A gente trabalhou a vida inteira, poupou a vida inteira, criou um país estável, né? Agora... A Alemanha praticamente bancou a Grécia, né? Exatamente. Agora chegam esses países, nós, alemães, temos que pagar para trazer, porque eles não fizeram a lição de casa. Então foi o puxão de orelha. Mas entrou aquilo que é chamado de responsabilidade fiscal. Ou você faz, porque morto você já está. Né? Só que nós ainda não percebemos que nós já quebramos. Quem não acredita em crise da Previdência está viajando na maionese, porque é uma conta simples de fazer. Basta dizer qual é o tamanho da entrada de dinheiro e qual que é o tamanho da saída de dinheiro e também qual que é a perspectiva para os próximos 10 anos. Que as pessoas não estão morrendo, que bom, estão vivendo mais e o novo não está entrando no mercado de trabalho, não tem novas contribuições. Rodrigo, o Adalto deu uma aula aí, como é que você vê Como essa sempre, questão? né, Adalto? É uma bomba, né? A curto prazo, não se sabe exatamente qual é o prazo, mas não é um prazo longo, né? Paulo, como o Adalto bem detalhou aqui pra gente,
a conta não fecha, né? E você pega assim, a aposentadoria, tem muita gente que se aposentou muito cedo no Brasil, né? Você pega algumas aposentadorias, a pessoa aos 50 anos ela estava aposentada. Ela, às vezes, por muitas vezes, vive até 90, ela ganhou mais de aposentadoria do que efetivamente que trabalhou e contribuiu. Então, assim, fora que o aumento da faixa etária, ele acabou prejudicando ainda mais o sistema. Penso eu que esse assunto esse ano não vai vir em pauta. Passando a eleição, eu acho que vão voltar a falar assim, de reforma da Previdência, porque o sistema não tem perspectiva de melhora, pelo contrário, e a solução vai ser essa, vai ser ou reduzir os encargos, ou reduzir os encargos não, né? Reduzir os valores e aumentar a faixa etária, porque senão a conta não vai fechar. E agora a preocupação que fica é quem depende da Previdência, né? Quem hoje em dia depende exclusivamente da Previdência. Porque eu particularmente, eu nem penso em me aposentar e nem penso em sobreviver com Previdência Pública, porque eu não acredito no sistema. Eu não acho que isso aqui, daqui a 20 anos, a gente vai ter uma Previdência digna no Brasil. Nem por isso eu posso deixar de contribuir. Eu sou obrigado a contribuir com a Previdência. Então, mas o seu caso, você pensa, eu não quero depender da Previdência do INSS, da Previdência Pública. Eu não quero depender da aposentadoria. Mas a grande maioria dos 60 a mais brasileiros depende dessa aposentadoria, né? E às vezes não só os 60 a mais, mas a família dele toda depende daquela aposentadoria. Reduzir valor de aposentadoria é uma perspectiva trágica para o Brasil, né? Pior é não pagar, né, Paulo? Pior é não pagar, como aconteceu em países desenvolvidos. Então, assim, a conta não vai fechar uma hora. A gente vai ter que ter esse assunto em pauta, vai ter que achar uma alternativa. Agora, como o Adalto falou, a pessoa vai lá, não está trabalhando, não está produzindo, recebe inteiro, e eu que estou trabalhando contribuo com uma fração para pagar essa conta. Então, várias pessoas trabalhando então, assim, o número, a expectativa de vida aumentou muito, né? E ótimo, que bom, avanço da medicina, o pessoal está se cuidando mais, o pessoal está vivendo mais. O Adalto mesmo falou, tem 60 anos aqui, mas tem plenas condições de continuar trabalhando, de exercer sua profissão. Só que não é o que a grande maioria por muitas vezes pensa, né, Paulo? Por muitas vezes o brasileiro, não vejo a hora de me aposentar. Vamos esperar que essa previdência aguente, né, todo essa conta, que eu particularmente penso que nem a longo prazo, tá? Eu acho que a curto prazo a gente vai ter que ter uma nova reforma. Bom, na mesma semana, praticamente, em que os Estados Unidos anunciam que vão reconhecer como organizações terroristas o Comando Vermelho, vão classificar, né, como organizações terroristas o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, né, o PCC e o CV, o chanceler brasileiro, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está na China. Ele se reuniu no começo dessa semana com o chanceler chinês e eles emitiram um comunicado de que a China defende a soberania brasileira, que é o discurso do governo Lula contra essa classificação pelos Estados Unidos de organizações criminosas brasileiras, que a legislação brasileira não reconhece como organizações terroristas, mas estão a partir de agora, vão ser a partir de agora, a partir de amanhã, né, definidas assim pelos Estados Unidos. É muito difícil ir contra, né, Paulo, esse discurso. É muito difícil falar assim, olha, você é contra a soberania do país? Não, por óbvio que não. Mas eu penso que o modelo atual não está dando certo. Penso eu que os Estados Unidos têm muito a acrescentar, sim. Está na hora do governo federal fazer uma cooperação em combate ao crime organizado, porque, como eu falei anteriormente, ultrapassaram as fronteiras, né? Então são prejuízos mundiais e o mundo inteiro está sofrendo com esse tipo de organização criminosa, e a gente precisa de um auxílio, de uma cooperação. É claro que sempre respeitar a soberania nacional. Agora é engraçado quando você fala da China, né, que foi lá, deu uma espetada nos Estados Unidos. China e Rússia sempre foi assim, né? Eles vão lá, dão a mão, se cumprimentam, mas quando pode... Não. A gente está defendendo sempre os nossos interesses, os nossos lados. Mas é muito difícil ir contra esse discurso, né? É claro que vamos defender a soberania, é claro que a China vai defender a soberania. Se perguntar pro Trump hoje... Inclusive a soberania brasileira, né? Se perguntar pro Trump hoje se ele defende ou não a soberania brasileira, ele vai falar, defendo, só que eu quero ajudar porque tá tendo problema. Ele não vai falar, não, sou contra a soberania brasileira, né? Então, assim,
num contexto, numa narrativa de agressão à soberania, fica muito difícil de você aceitar essa ajuda dos Estados Unidos. Só que assim, os Estados Unidos está disposto a cooperar. Eu acho que pode ser muito saudável para o nosso sistema de segurança pública a cooperação americana. Rodrigo, a gente está no mês de Copa, a seleção brasileira embarcou no começo dessa semana para os Estados Unidos num avião que costuma ser usado pela banda Rolling Stones, né? O avião de R$1 bilhão. O Brasil já treinando, se preparando pela primeira vez na história com um treinador estrangeiro, né? Tô conhecendo a seleção brasileira agora, assisti o último jogo, o segundo tempo, só que o primeiro eu fiquei vendo o João Fonseca, né? Daí no intervalo eu fui pro jogo do Brasil. Mas, assim, vi uma melhora no futebol, os reservas entraram muito bem no segundo tempo, né? Tanto que se você pegar o resultado do amistoso contra o Panamá, primeiro tempo foi 2-1 com os titulares, segundo tempo 4-1 com os reservas, né? Então, assim, o Brasil jogou um futebol de que há tempos o brasileiro não estava e acabou animando um pouquinho para a Copa. Eu não conheço o elenco de forma muito profunda, muita gente que eu nunca nem tinha ouvido falar, daí tô vendo vestir a camisa da seleção, a gente sempre foi muito tradicional, né, Paulo? Esse time do Brasil é esse. E temos também, é claro, aí que eu acredito muito, espero muito que contribua o Neymar, né? Ele é acima da média, ele é fora da curva e penso eu que ele em condições físicas adequadas pode contribuir bastante também para essa seleção. Em relação ao Neymar, a convocação do Neymar foi comemorada em países que a gente nem imagina, né, que poderia ser comemorada do outro lado do mundo, né? Os astros do futebol mundial, o Lionel Messi, o Cristiano Ronaldo, o Mbappé, se declararam favoráveis à participação do Neymar na Copa. Parece que houve mais uma convocação pelo que ele representa, pela personalidade, do que pelo futebol que efetivamente ele tem demonstrado nos últimos tempos pelo Santos, embora ele tenha atingido um patamar de condicionamento físico, corre o jogo todo e tal. Você acredita que o Neymar pode colaborar decisivamente com essa seleção? Eu acho que ele pode ser útil, Paulo, e não apenas dentro de campo, né? Eu acho que ele pode não ser que jogue o jogo inteiro, mas pode entrar em situações decisivas. A presença dele é muito importante para a seleção. Eu estava vendo uma declaração aí lá de um dos jogadores do elenco, dizendo assim, aí a presença do Neymar na seleção. Eu falo assim, é bom para todo mundo, porque todo mundo, ele é ídolo de todo mundo aqui. Todo mundo cresceu vendo o Neymar jogar, se inspirando no Neymar. Então ele tem muito para contribuir. E ele fisicamente adequado, eu acho que pode ser um destaque sim na Copa, esperamos por isso. Ele merece esse título, né, trazer para o Brasil, há mais de 20 anos que o Brasil não conquista um título mundial. Acho que pode ser um momento que temos um grande técnico, não podemos reclamar de técnico hoje. E um grande elenco. O elenco do Brasil não é ruim, né? O problema é que os países europeus estão muito à frente no futebol, né? Estão muito avançados. E vai ser uma competição bacana. Eu, como bom brasileiro, acredito, vou torcer e se perder, sofreremos juntos, né, Paulo? Agora, veja, a seleção brasileira, o jogo contra o Panamá, é sempre um jogo, foi uma festa no Maracanã, né, lotado, mas tem vários elementos aí que precisam ser considerados. Primeiro, o time que entrou em campo no primeiro tempo, o time titular, você é um jogador convocado para disputar uma Copa. Você vai disputar um amistoso no Maracanã contra a seleção do Panamá, que é uma seleção fraca, né? Você vai colocar o pé nas divididas, você vai forçar um movimento que pode levar você a uma lesão muscular, ou você vai se poupar? Qual é a sua mentalidade? Aí muda o time. Foi 2-1 para a seleção brasileira, ela chegou a ser dominada em alguns momentos pela seleção do Panamá, que é muito abaixo da prateleira da brasileira no ranking mundial. No segundo tempo, você põe os reservas. Aí os reservas, eles precisam mostrar serviço para tentar ganhar a titularidade. Entrou o Danilo Santos, né? Entrou o Lucas Paquetá, entraram alguns jogadores o Douglas Silva, lateral esquerdo, bem, né? Que jogaram bem. Eles sim querem a titularidade. Então é natural que a seleção tenha se esforçado mais, a seleção reserva no segundo tempo, e como você disse, foi 4-1 para a seleção reserva, que também enfrentava alguns reservas do Panamá.
E 2-1 só para a seleção titular, né? Então, esse jogo, ele precisa ser analisado com um pouquinho mais de cuidado, né? Sem dúvida, Paulo. Não é incomum isso ocorrer, pelo lado da preservação mesmo. Eu lembro que em outras Copas passadas, eu vi assim, olha, a imprensa divulga muito, né? O Brasil treinou, os reservas ganharam dos titulares. Por quê? Porque os titulares tem um jogo amanhã, não vai botar o pé hoje. E o reserva, ele quer ser titular. Então, assim, isso é factível e acontece muito. E não é incomum, se você pegar esse time do Brasil aí botar no treinamento os reservas com os titulares, você vai ver o Endrick voando, correndo. Por quê? Porque ele quer ser titular, né? Agora você vai ver alguém que já é titular colocando o pé na bola, se arriscando a não participar da competição, né? Tivemos aí o caso, pega o Estevam, se machucou antes da Copa, era assim, tava num momento assim espetacular com a camisa brasileira, né? O Rodrigo, outra pessoa que já veio de outras Copas e tinha muito para contribuir. Então, assim, elenco nós temos, técnico nós temos. Agora tem que ver se vamos conseguir ter um conjunto adequado para superar a hegemonia do futebol europeu. Agora, para finalizar, o vínculo da seleção brasileira com a população, com o torcedor, esse vínculo se desgastou nos últimos anos. A gente não sabe muito bem se primeiro, pelos resultados que foram inferiores aos esperados em Copa do Mundo, que é a competição que mobiliza realmente o torcedor da seleção, né? Copa América, todo mundo dá uma olhadinha, assim, a Copa América. O Tite ganhou 2, né, Copas Américas como treinador. Mas hoje é mais fácil para um brasileiro escalar os 11 do Supremo Tribunal Federal, né? Certeza. Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, né? Mais fácil Cássio Nunes Marques, André Mendonça, né? Luiz Fux. É mais fácil a gente escalar os 11 do Supremo do que os 11 da seleção, né? Sem dúvida, Paulo. Estamos aprendendo de novo, né, a participar aí da seleção brasileira. Depois daquela desclassificação do Brasil 7-1 da Alemanha, eu acho que o brasileiro deu uma brochada com relação ao futebol, né? E o que acontece? Agora a gente está vendo uma nova geração e essa falta de participação da população, eu acho que o Neymar tem muito a contribuir, porque ele com o elenco, com certeza a participação vai ser muito maior. Bom, para a seleção pode não ter mobilização, mas para as figurinhas sim, né? Sem dúvida. E vai ter a figurinha do Neymar, né? Estou mudando já, né? Porque o álbum da Copa, acho que tem 7 pessoas lá que não foram convocadas. E a recomendação, eles fazem a figurinha com o novo convocado e orientam em que lugar que deve ser colocado no álbum, no lugar do que não vai, né? Bom, chegamos ao final do ISN News desta quinta-feira, agradecendo as participações do Rodrigo Julião e do Adalto Corrêa de Souza Júnior como comentaristas, operação da mesa de áudio com o Felipe Faustino, de vídeo Gustavo Silva, produção Jefferson Cruz. Para você que acompanhou a gente mais essa edição, companhia, audiência, carinho, participação, até amanhã, sexta-feira, nesse mesmo horário das 7 da manhã, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.